Vou fazer um merchan agora da página. A gente está criando um evento aí bem legal, que é o primeiro simpósio cardiopontológico. Aqui é o link de inscrição. Está na nossa bio do Instagram. Do Cardiopontológico tem todas as orientações, como se inscrever. Assim, esse evento a gente considera como o maior evento da nossa página, com realmente assim professores convidados de altíssimo nível, pessoas que participaram da nossa formação como médicos cardiologistas e pessoas que a gente considera como assim amigos, né? E vai ser muito legal, fica o convite para vocês, totalmente gratuito, é mais uma opção aí para vocês, um evento de qualidade. Então, como eu falei, tem o canal no YouTube e o Telegram, a gente conversa mais disso na frente. Então, eu tô vendo aí muita gente do quinto, sexto semestre, beleza. Pessoal do Rio Grande do Sul, vamos nessa. A ideia, pessoal, é fazer uma aula assim, não tá uma aula das mais curtas, não tá uma aula das mais longas. O objetivo é fazer em torno de uns 50 minutos de aula para a gente poder discutir no final, tá? Vocês tirarem suas dúvidas, mas em alguns momentos talvez a gente prolongue um pouquinho, porque eu quero que vocês participem, tá? Então, assim, a aula de hoje, na verdade, né, o Matheus me deu a missão de fazer praticamente duas aulas em uma, que é uma aula de como interpretar o eletrocardiograma e uma aula de como focar nas arritmias. Então, é muito importante, né, quando a gente vai ver eletro, e como eu falei, eu dou aula de eletro, eu fiz um curso de eletro com o meu colega André Chateaubriand, e sempre me chamam para dar aula de eletro, e eu falei, eu nunca tinha tido essa sacada que eu tive para fazer essa aula para vocês. Como eu falei, foi uma aula que eu fiz do começo, eu fiz especialmente para vocês, né, pelo público que eu vou dar aula, e eu nunca tinha tido essa sacada. Eu estava sábado aqui em casa, ia dar plantão à noite, eu estava descansando, eu sempre gosto de botar alguma mensagem na minha aula, né, uma coisa que fique na cabeça de vocês, e eu não consegui achar nada diferente. Só que aí eu tive uma sacada. Eu falei, pô, eu vou ensinar os meninos, né, a lerem eletro. Tem muita gente que não tem intimidade, eu vou ensinar eles a ver o eletro e ler o eletro. E aí, a minha sacada é a seguinte, pessoal. Eu joguei no Google alfabetização, imagem, e apareceu essa aqui. Eu achei uma imagem fofinha, e aí eu quis colocar para vocês. Mas qual é o objetivo dessa imagem? Quando a gente está passando pelo processo de alfabetização, de aprender a ler, quando a gente está passando no processo de aprender um novo idioma, a gente, na verdade, não aprende de cara tudo. A gente aprende os elementos, a gente aprende as letras, as vogais, as consoantes, depois a professora, a tia, a pró, ensina as sílabas, como se forma, depois ela junta as sílabas, forma as palavras formam frases, frases, períodos, períodos formam parágrafos, e os parágrafos formam textos. Então, observem, né, que a gente está sempre no passo a passo de conhecer os elementos de como aprender a ler, né, de como aprender um novo idioma, por exemplo. E no eletro não é diferente. A gente precisa conhecer os elementos, a gente precisa conhecer, entre aspas, as vogais, as consoantes do eletrocardiograma, para conseguir juntar e começar a ler. Então, observe que primeiro a gente conhece os elementos, no segundo momento a gente aprende a ler, e só no último momento, quando a gente já está lendo super bem, quando a gente já está conhecendo todos os elementos, quando a gente já está fazendo tudo bem feito, que a gente vai interpretar. O interpretar já é um pouquinho além, a gente já junta dados clínicos, enfim, já é uma coisa a mais. Então é isso. Então essa é a mensagem que eu quero que fiquem para vocês. Eu vi que tem muita gente aí dos primeiros semestres, então até pessoas que já têm uma intimidade maior com o eletrocardiograma, eles têm uma ansiedade de chegar nessa fase de interpretar. E geralmente é aqui que mora o perigo. Aqui é onde o cara erra, aqui é onde o cara confunde pericardite com infarto. Então, assim, tenha a tranquilidade, assim como a gente, né, vocês se alfabetizaram sem saber nada, assim como vocês estão na faculdade de medicina, esse conhecimento vai vir com o tempo. Uma coisa que a Carol falou que eu acho que é muito interessante, ela falou sobre a ansiedade, né, de não conseguir, de querer chegar no diagnóstico. Então é isso, é fazer o passo a passo. Um outro ponto importante de eletro, e aí fugindo assim um pouquinho de aula, de conhecimento teórico, é você sempre se expor ao eletro. Geralmente, quando a gente não conhece uma coisa, a gente tem a tendência de correr dela, de fugir. E eletro é o seguinte, quanto mais você vê, quanto mais você olhar, quanto mais você
pegar as características dos elétrons, você vai fazendo memória visual e você vai ficar mais apto a reconhecer as diferenças aí, as alterações. Então, passando essa mensagem inicial, né, um pouco longa, mas eu considero talvez a mensagem mais importante da aula, por isso que eu gastei um tempinho a mais, a gente vai falar dos elementos. E aí eu vou conversar com vocês. Pô, Yuri, eu tenho dificuldade com eletro, eu acho eletro difícil. Eletro não é fácil, eu não considero eletro fácil, já tive bastante dificuldade, mas também não é difícil. O mais difícil é segurar a ansiedade, porque quando eu falo que você tem que conhecer 6 elementos inicialmente, não são muitos elementos. Eu considero aqui que existem 6 elementos importantes de você conhecer quando você vai estudar o eletrocardiograma. E quais seriam esses elementos? São 3 ondas, são 2 intervalos e um segmento. Então, para começar, o beabá, né, as vogais, as consoantes do eletrocardiograma vai ficar nisso aqui, 6 elementos. E quem são esses 6 elementos, pessoal? Vamos lá. Coloquei um traçado aqui para vocês, onde vocês veem algumas letras, né? E aqui eu vou apresentar as ondas. Então, quais são as ondas que a gente conhece? A onda P, que é essa primeira deflexão positiva, que corresponde à ativação atrial. A gente tem o complexo QRS, e aqui é uma licença poética, porque o complexo QRS ele não é uma onda, ele é um conjunto de ondas. Ele representa a despolarização ventricular. Como o ventrículo ele tem mais massa, ele tem uma despolarização um pouco mais complexa, então ele não consegue se expressar por meio de uma onda só. Então ele se expressa por meio de várias ondas e por isso a gente chama de complexo QRS. E por fim, a última onda essencial de se conhecer seria a onda T. Quando eu falo de segmentos, existe basicamente o segmento ST, e aqui até quem não conhece eletro já ouviu falar de infarto com sopro, infarto sem supra, e é do segmento ST que a gente está falando, tá? Do ponto J aqui do segmento ST. E os intervalos? A gente precisa conhecer o intervalo PR, que vai do início da onda P até o início do QRS, e o intervalo QT, que ficou famoso aí no tempo da pandemia da Covid, que vem do início do QRS até o final da onda T e representa aí o período de despolarização e repolarização completa ventricular. Então, observe, eu vi que tem muita gente aí do terceiro, quarto semestre, que não tem muito contato. É isso o básico para vocês começarem a entender o eletrocardiograma, é conhecer as ondas. E aqui a gente sempre fica muito, voltando ao assunto e sendo repetitivo da ansiedade, a gente sempre fica, olha o eletro e a gente quer reconhecer logo cada elemento. Mas é muito importante, né, quando a gente está estudando eletro, até para não ficar uma coisa maçante, decoreba, é você entender que o eletro nada mais é que a representação, né, do que está acontecendo do ponto de vista elétrico e que tudo que acontece do ponto de vista elétrico tem uma correlação do ponto de vista mecânico. Então, esse eu considero um dos slides mais importantes da aula, então presta atenção, porque ele fala do sistema de condução elétrica do coração, onde o sistema de condução elétrica normal do coração, o estímulo nasce no nó sinusal, desce pelos feixes internodais, fazendo a ativação dos átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e faz uma pausa fisiológica no nó AV. Então eu tenho, nesse momento que o estímulo nasceu no nó sinusal, desceu pelos feixes internodais e despolarizou o átrio, eu tenho uma onda P. Esse momento de atraso fisiológico do nó AV que eu falei é o segmento PR. E uma vez que o estímulo elétrico fez a pausa fisiológica aqui no AV e desce pelo feixe de His, depois pelas fibras de Purkinje, fazendo a despolarização ventricular, eu tenho um complexo QRS, e por fim eu vou ter a repolarização ventricular, que é a onda T. Então observe, os elementos, né, aqueles 6 elementos essenciais, nada mais é do que a condução elétrica e fisiológica normal do coração. E aqui você já começa a entender algumas coisas. Então, o que altera a contração atrial, o que aumenta, por exemplo, uma sobrecarga atrial, vai ter repercussão na onda P. O que faz, por exemplo, um bloqueio de ramo no feixe de His, um bloqueio de ramo direito, quando eu estagiava aí no ambulatório de miocardiopatia, tinha muito paciente chagásico, a gente tinha muito paciente com bloqueio de ramo direito. E onde é que se expressa o bloqueio de ramo direito? Aqui, no complexo QRS. E tudo que altera a repolarização se expressa na onda T. Você conhecendo isso aqui, você já
tá um passo aí à frente, né, de muita gente que olha o eletro e quer chegar no diagnóstico. Então, observe com a calma de analisar, você consegue ir chegando devagarzinho no diagnóstico. E vocês vão ver que não precisa saber muita coisa para começar a dar o diagnóstico. Então, lógico, o pessoal que está começando agora, que está começando a ver eletro, a lidar com eletro, a gente não vai querer de vocês, a gente não cobra de vocês, não espera de vocês que saia dando diagnóstico. Mas vocês vão ver que tranquilamente, fazendo o passo a passo, vocês vão começar a dar, no mínimo, alguns diagnósticos, entre aspas, sindrômicos. Como é isso, Yuri? É o seguinte, eu dividi na lousa aqui 10 passos que eu considero como os 10 passos fundamentais para quem quer ler. Então, observe que vocês, nesse momento, já passaram da fase de conhecer os elementos, e aqui eu falei de 6 elementos, eu não falei de 60 nem de 600, eu falei de 6, não são muitos. Eu falei de 6 elementos, e agora vocês vão aprender como ler o eletrocardiograma. E esse como ler, pessoal, é com muita calma. Eu não estou querendo que você interprete, eu quero que você leia, eu quero que você junte as palavras e leia uma frase. Eu não quero que você diga, se interprete o que está escrito, eu quero que você leia a frase. E como é que a gente faz isso? A gente faz em 10 passos. Aí, né, quando eu estou dando o curso, geralmente os meninos já falam, pô, já falou 6 elementos, agora já está falando 10 passos, e aí você vai me dizer que eletro não é difícil, mas é fácil? Não é tão decoreba assim, não. Vocês entendendo a condução fisiológica elétrica do coração e entendendo a maneira que ela se expressa no eletrocardiograma, esses 10 passos nada mais é que algo totalmente intuitivo do que está acontecendo ali, do que você está vendo no seu papel milimetrado. Então, o passo número 1 eu considero fundamental e eu confesso para vocês que até a gente que já está lidando mais com o paciente, está mais na prática, a gente passa direto por isso aqui, que basicamente olha a identificação do eletrocardiograma. Isso aqui a gente é chato em prova, na prática às vezes deixa passar batido, mas é muito importante, principalmente quando você está no pronto-socorro, porque você está ali na correria, aí, por exemplo, lá no INCOL, como é que é? Chega um paciente com infarto com supra, aí a gente tem residente da clínica, a gente tem residente da cardio, a gente tem interno do quinto do sexto ano. Aí faz um eletro lá, tem um supra anterior extenso. Aí vem o residente da clínica que quer ver. Aí vem o interno que quer ver. O residente da cardio quer ver. E aí esse eletro vai passando de mão em mão e daqui a pouco ninguém sabe onde está esse eletro, vai aparecer na prancheta de outro paciente. Então, assim, é básico, tá? E é fundamental, não é menos importante que nenhum outro passo que eu vou falar aqui para frente, você olhar a identificação do paciente e do eletrocardiograma. Um outro ponto que eu deixei até aqui abreviado, que não deu, é a calibração. Calibração, como isso? Existe uma configuração que a gente considera como normal, a gente chama como uma configuração padrão, que é fundamental. Quando vocês forem ver, né, eu não vou me estender na aula de falar de sobrecarga, critério de bloqueio, eu não vou falar muito disso, mas tudo que a gente vai aplicar critérios para falar se o paciente tem uma alteração ou não, tudo que a gente vai aplicar, por exemplo, critérios de sobrecarga de ventrículo esquerdo, eu estou considerando que o eletro do meu paciente foi feito numa configuração padrão, tá? E eu vou falar para vocês como é que essa configuração ela é de verdade. O passo número 2, basicamente você ver a frequência cardíaca do paciente. Ver a frequência cardíaca do paciente, então observa, você que está aí no terceiro semestre, que mandou mensagem aí dizendo que está no terceiro semestre, você em 2 passos, você consegue chegar num diagnóstico, no mínimo, de uma bradicardia ou de uma taquicardia, ou de uma frequência cardíaca normal. Então observa que o passo a passo, né, você segurando a ansiedade de chegar no diagnóstico, você vai devagarzinho construindo o seu raciocínio aí eletrocardiográfico. Então, o passo número 2 é ver a frequência cardíaca. O passo número 3, avaliar o ritmo. Eu vou ensinar a vocês nos próximos slides. E aqui é a sequência fisiológica do estímulo elétrico do coração, traduzido em forma de traçado eletrocardiográfico. O passo 4 é você analisar a onda P. Na sequência, o intervalo segmento PR, o complexo QRS, o segmento ST, a onda T, o intervalo QT e, por último, onde todo mundo quer chegar, mas que se pular qualquer passo aqui pode quebrar as pernas, interpretar. Então, é o momento que você já consegue interpretar, né, o que você está vendo, somando todos esses fatores juntos. Então, nesse começo, pessoal, é chato, mas seja sistemático, seja aquele cara que faz passo a passo. Até hoje, lógico que com experiência você vai conseguindo fazer as coisas de maneira mais rápida,
Mas até hoje, quando eu pego um eletro que eu estou batendo cabeça, não sei o que é de cara, eu paro, sento e vou parte por parte para não deixar passar. Então isso aqui é uma sequência lógica, racional, tá? Não é decoreba que vai te ajudar a chegar no passo 10, interpretar e acertar o diagnóstico do teu paciente. Então vamos lá. Passo a passo, aprendendo aí com casos e traçados. Eu vou trazer pequenos casos, na verdade, para a gente discutir mais o traçado e critérios eletrocardiográficos, tá bom? Então, IRM, 29 anos, veio para o pronto-socorro e está assintomático. Eu vou querer que vocês participem, viu, pessoal? Esse eletrocardiograma, quem já segue a gente lá no Cardio.lógico já deve se recordar desse eletrocardiograma. Eu quero que vocês comentem se acham que esse eletro está alterado ou não está alterado. Só pode responder sim ou não, eu estou satisfeito. Responde aí, fala e aí se está alterado ou se não está. Eu estou acompanhando o chat aqui. E aí? Liban acha que tá. Tomás, Catarina. Beleza. Todo mundo acha que tá. Alterado. Beleza. Beleza. Eu vou dar um slide para trás. Eu vou andar um slide para trás. Opa. Aqui era uma pergunta, né? Bradicardia, você já respondeu. Eu vou andar um slide para trás. Observem as iniciais do nosso paciente, pessoal. IRM, 29 anos. Esse paciente sou eu, beleza? Ele está admitido no PS assintomático. Esse eletro é da vida real. Eu que fiz. Eu vou dizer para vocês se tem alguma alteração ou não. Mas aí observe o passo número 1, a identificação. Vocês já deviam ter se ligado que era meu nome aí, tá? Então, assim, o passo número 1, tá, pessoal? Voltando aí. Passo número 1. Brincadeiras à parte, vamos para o passo número 1. Identificação e calibração. Tá? Quando eu falo de calibração normal, calibração padrão, eu estou falando de um elétrico que ele é rodado, né? Ele é configurado para rodar nessa velocidade, 25 milímetros por segundo. Então, em um segundo, eu vou ter 25 milímetros. E cada quadradinho daquele que a gente vê no eletro, ele tem 1 milímetro tanto para horizontal quanto para vertical. Isso é importantíssimo, tá? Então, sempre que você tiver um eletro, observa se ele foi feito nessa configuração. 25 milímetros por segundo. Geralmente vem escrito, tá? Não tem grandes segredos, não. E a configuração N, que a gente chama como padrão, ela tem cada 1 milímetro, ou seja, cada quadradinho para cima é 0,1 milivolt. Então, observe que quando eu estou olhando para cima, eu estou falando de milivolt, tá? E cada quadradinho para cima é 0,1 milivolt. Ah, Yuri, para que isso é importante? Critério de sobrecarga, basicamente, a gente usa bastante isso. Quando eu olho para horizontal, eu estou falando de duração, estou falando de tempo. Para que isso é importante, pessoal? Principalmente quando a gente fala de bloqueios, tá? De largura de QRS, largura de onda P, tá? Então é isso. Essa é a calibração padrão. Observe esses dois elétrons, eu quero que vocês participem comigo de novo. Esses elétrons, o primeiro é aquele que eu já mostrei, eu quero que vocês olhem o segundo agora e falem se está alterado ou não. Eu sei que tá, eu deixei ele meio pequenininho aí, mas acho que dá para ver. O que é que vocês acham? Podem responder aí que eu estou acompanhando no chat. Não tem uma pegadinha grande não, tá, pessoal? Vamos lá, estou esperando, hein? Andressa, Rafaela. Lembra que eu falei que esse eletro é meu, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Tô brincando com vocês, tá? Esse eletro, basicamente, é o mesmo eletro. Esse eu tava de plantão no INCOR, eu ia dar uma aula de ECG. Aí eu falei, deixa eu fazer um negócio aqui. Aí eu bati na porta da colega que faz eletro. Eu falei, faz um eletro aqui em mim, roda aí na configuração padrão, que é esse aqui de baixo, e roda aí na configuração 50 milímetros por segundo. E aí ela fez. Então, basicamente, é o mesmo eletro, ele foi feito no mesmo momento, praticamente, tá? E a diferença é a velocidade que ele foi rodado. Por isso que aqui parece que eu estou um pouco mais bradicático, mas não estou não. Eu estou normal. Estou batendo aqui 60, 70 batimentos por minuto, tá? Aí como é que eu vejo isso no eletro? Geralmente vem escrito, ou às vezes aparece aqui. Tá vendo essa bolinha que eu botei aqui circulada? Geralmente o padrão é isso aqui. Ele tem esse quadradinho 10 para cima e 5 na horizontal, que representa isso aqui que eu mostrei, tá? E aqui o que está 50 milímetros por segundo, você vê que a duração está um pouco mais prolongada, tá? O dobro, tá? Então, basicamente, a mesma eletro, trouxe só para brincar com vocês. A ideia é vocês observarem como é importante que, às vezes, o colega que faz o plantão, que faz o eletro, não é tão experiente, erra lá, e você fica quebrando cabeça num negócio que
que é tranquilo de você reparar e perceber, tá bom? Então, brincadeiras à parte, vamos lá para o passo número 2. A partir de agora, só são as iniciais mesmo, que são as minhas, tá? Mas já não é mais eu, graças a Deus. Vocês vão ver que daqui para frente vai aparecer uns eletro mais bucha aí. Esse que passou agora estava liso. Então, o passo número 2, tá? É o quê? É aquele passo que você que está no terceiro, quarto semestre, não tem muito contato, é o passo que, se você já chegar para o seu preceptor, para o seu assistente falando isso, você já vai estar bem na frente aí de uma boa parte das pessoas. O passo número 2 é você avaliar a frequência cardíaca. Então, esse eletro tem um ataque cardíaco, alguma coisa já está um pouco diferente, né, do que a gente tinha visto. Então, assim, eu vou ensinar vocês a calcular a frequência cardíaca. Então, basicamente, a gente, quando calcula a frequência cardíaca, a grande divisão de raciocínio que a gente faz é se o ritmo está regular ou irregular. Lembra que eu falei para vocês que o eletro padrão ele é rodado naquela velocidade de 25 milímetros por segundo? Então, em 25 milímetros por segundo significa que em 60 segundos eu vou ter 1.500 quadradinhos. Isso é importante para que vocês não decorem esse cálculo que eu vou te mostrar aqui para frente. Então, 25 milímetros por segundo vezes 60 segundos, um minuto, eu tenho 1.500 quadradinhos. E é assim que eu calculo a frequência cardíaca. Eu pego esses 1.500 e divido pelo número de quadradinhos, né, que tem entre duas contrações ventriculares. Então, se eu faço isso, eu acho na frequência cardíaca do meu paciente que está em ritmo cardíaco regular. Então, para vocês não decorarem, me falaram que tem que fazer essa divisão, não sei de onde vem, mas eu sei que tem que fazer, não decora, tá? Por isso que é importante que o eletrocardiograma seja rodado nessa configuração padrão, porque facilita todos os seus cálculos daqui para frente. Tá? Então, não tem muito segredo, é uma conta fácil de fazer, na maioria das vezes a gente faz de cabeça, tá? Porque geralmente, quando a gente quer dar a frequência cardíaca, a gente não precisa dizer que está de 102, de 103. Eu quero saber se está 130, 140 ou se está 40, 30. Então, assim, o 110, 108 não faz muita diferença na prática. Então, assim, no olho você já consegue fazer sua continha ali. Beleza, isso é quando o ritmo é regular. E se o ritmo for irregular? E aqui uma dica prática para vocês. O elétrico, quando ele é rodado em torno de 10 segundos. Então, quando a gente faz aquele D2 longo, né, aquela derivação longa no final, que é para a gente principalmente ver questão de arritmia, ele roda em 10 segundos. Então, eu conto quantos QRS tem no D2 longo, multiplico por 6 e eu tenho a frequência cardíaca do meu paciente. Tá? Então, tranquilo, frequência cardíaca é tranquilo de fazer. Então, você que está iniciando a sua vida eletrocardiográfica, observe que com 2 passos você já vai estar dando diagnóstico aí de taquicardia e bradicardia. Lógico que a taquicardia e a bradicardia é um capítulo à parte na cardiologia, mas já é um início de diagnóstico que você está chegando no teu paciente. Então, assim, esse aí visivelmente taquicárdico, tá? E aqui eu não quero que você chegue no passo 2 e fale que seu paciente tem uma fibrilação atrial. Eu não quero. Se você falar isso, você vai estar errado, porque o passo 2 é calcular a frequência cardíaca, não é dar diagnóstico. Vocês vão ver como isso é importante. Eu não quero que você diga que é um flutter. Eu quero que você diga, é taquicárdico ou não é? E você vai ver isso no final. No final você vai dar o seu diagnóstico. Vai com calma. O passo número 3, não, minhas iniciais, tá? Mas o eletro não é meu daqui para frente, só reforçando. O passo número 3 é avaliar se o ritmo é sinusal ou não é. Então, observe esse eletro e aí fica a pergunta, é um ritmo sinusal ou não é um ritmo sinusal? Como é que a gente avalia o ritmo sinusal? E aí é importante que vocês lembrem daquele slide lá do começo, que eu falei que eu considerava um dos mais importantes da aula, que é você lembrar como o estímulo elétrico fisiológico do coração ocorre. Ele nasce lá no átrio direito, do nosso sinusal, vem descendo, aí para a despolarização atrial. Isso é muito importante, porque você vai entender por que a onda P tem que ser positiva nas derivações inferiores. A gente tem derivações em várias partes, né, e cada derivação vem alguma coisa. E você saber que o estímulo atrial, da despolarização atrial, nasce do nosso sinusal e desce, isso faz você entender que quando você quer dizer que o ritmo é sinusal, a onda P tem que ser positiva nas derivações inferiores, D2, D3 e AVF. Ainda assim, não basta isso para eu falar que meu paciente está em ritmo sinusal. Eu preciso ter ondas P que conduzam QRS. Está falando grego. O que eu quero dizer de maneira da mecânica cardíaca é que a contração do átrio tem que estar coordenada com a contração ventricular. Basicamente isso. Então, a onda P tem que ter um QRS correspondente. Se eu tenho uma onda P batendo e um QRS batendo descoordenado, esse ritmo não é sinusal.
Então, quando eu falo onda P associada a um QRS, é porque a onda P está conduzindo o estímulo atrial, o mesmo estímulo que despolarizou o átrio, vai despolarizar o ventrículo, e isso é o fisiológico. Por fim, não menos importante, a onda P tem que ter a mesma morfologia, né, em várias derivações aí, geralmente ela é positiva na maioria das derivações, tá? Então, esse paciente observa quais são as derivações inferiores, D2, D3 e AVF, então tá positivo, isso tá ok. Geralmente eu gosto de ver um pouquinho da parede lateral, então olho V5 e V6. Tenham calma que essa parte vocês vão pegando com o tempo, entender qual derivação olha qual parede. D1 é positivo e AVR é negativo. Então isso aqui é um paciente que está em ritmo sinusal. Podia ser no eletro, não é, mas podia ser. Então o paciente está em ritmo sinusal. Então em 3 passos você sabe dizer se seu paciente está taquicárdico, se está bradicárdico, se está em ritmo sinusal ou se não está em ritmo sinusal. Você vai somando o quebra-cabeça para chegar no diagnóstico final. O passo número 4, aí já é a maneira fisiológica, é sem decoreba. Então é de um paciente de 29 anos que vem no pronto-socorro com queixa de dispneia. Então vamos lá. Esse eletro aí já tem algumas coisas a mais, tá? Vamos lá. Esse eletro, pessoal, ele serve para analisar a onda P. Como é uma aula de arritmia, eu quis trazer um eletro que tem alteração e que faz parte de um contexto de arritmia, tá? Então, o passo número 4 é avaliar a onda P. Como é que a gente avalia a onda P? O que é que eu quero ver quando eu falo para vocês avaliarem a onda P? Basicamente, avaliar a morfologia, tá? Avaliar a duração e avaliar a amplitude. Por quê? Se eu olho a duração e a duração está prolongada, eu tenho um aumento do átrio esquerdo. Se eu olho a amplitude está aumentada, eu tenho um aumento do átrio direito. Tá, mas como é isso? Explica melhor. Então, geralmente, a duração da onda P, eu deixei aqui circulada para vocês lembrarem quem é a onda P. É um dos elementos que a gente tem que conhecer. Se vocês chegaram até aqui, é porque vocês já conheceram a onda P. Eu avalio a duração da onda P, ela tem que durar até 3 quadradinhos. A amplitude é quando eu olho para cima. Então, a duração eu olho para horizontal, como eu falei para vocês, e a amplitude eu olho para cima. Então, a duração é até 2,5, 3 quadradinhos, e a amplitude normal é até 2,5 quadradinhos. Passou disso para cima, passou disso para o lado, eu tenho alteração na onda P. Aí, nesse começo, a gente até fala, eu acho que o mais importante é vocês reconhecerem o alterado ou não alterado. Com o tempo, vocês vão vendo devagarzinho critérios de sobrecarga atrial direita, sobrecarga atrial esquerda, sobrecarga biatrial, mas nesse começo, que vocês estão sendo apresentados ao eletrocardiograma, se vocês conhecerem o padrão de normalidade e falar que não está normal, já é algo que muito bom para vocês iniciarem. Até a gente, quando tem mais experiência, tem hora que a gente não sabe dizer o que o paciente tem, não. O eletro chega lá, tá zoado, você não sabe dizer, mas você reconhecer que não é um eletro normal, você reconhecer que tem alguma coisa alterada, você já acende o sinal de alerta para ver esse paciente, esse eletro com um pouco mais de calma, sentar, comparar com o eletro antigo. Tá? Aqui, uma dica prática, tá? Cada ponto que eu vou passando com vocês, eu vou deixar alguma dica prática aí. Qual é a dica prática que eu deixo para vocês? Quando eu quero olhar a onda P, quando eu estou no passo 4, que eu quero olhar a onda P, eu gosto sempre de falar para os alunos olharem a derivação D2 e a derivação V1. Por que isso, Yuri? Porque são as derivações que melhor vê a onda P. Tá? Vocês vão ver. Pode ser que um paciente X tenha uma derivação V2 melhor que V1. Enfim, mas isso aqui é uma dica prática para a maioria dos pacientes. Então, observe o que seria normal em D2, o que seria normal em V1. Se o paciente tem sobrecarga atrial esquerda, geralmente essa onda P se prolonga além daqueles 2,5, 3 quadradinhos, tanto em D2 quanto em V1. E essa parte negativa aqui de V1, da onda P em V1, é o que a gente fala que está alterado porque tem sobrecarga atrial. Sobrecarga atrial direita. Então, o paciente que tem alguma pneumopatia, que tem uma sobrecarga atrial direita, ele vai alterar também, né, a onda P, e você já entende porque é a onda P que altera quando o paciente tem qualquer alteração na ativação e despolarização atrial. Então, o diagnóstico desse paciente é um diagnóstico difícil, por isso que eu não brinquei com vocês para falarem, é uma taquicardia atrial multifocal. Isso significa que o paciente ele tem um ritmo atrial, então observe que ele tem várias ondas P, tá? Mas vários focos de onda P, porque as P são de morfologia diferente, pessoal. Lembra lá no item número 3 que eu falei que as ondas P têm que ter a mesma morfologia? Aqui, numa mesma derivação, e sempre quando eu falo de morfologia, eu estou falando de uma mesma derivação,
a gente tem vários tipos de morfologia. Isso significa o quê? Que no átrio do paciente tem vários focos ectópicos que estão mandando estímulo para o ventrículo. Então, isso é muito comum em paciente com pneumopatia, DPOC, asma, e geralmente eles descompensam, e quando descompensa é a taquicardia atrial multifocal que eles têm. Beleza, eu vi a onda P, e aí qual é a sequência de análise do eletrocardiograma? Sem decoreba, no passo a passo, lembrando, a única coisa que vocês vão ter que aprender é o estímulo fisiológico elétrico do coração. Porque uma vez que eu sair da onda P, meu estímulo vai para onde? Lembra aí, ele para no átrio ventricular e faz aquela pausa fisiológica. Então aqui vem esse paciente com queixa de turvação visual e tontura. Então observe esse eletro aí. Esse eu quero que vocês interajam, porque vocês chegaram até aqui, vocês já viram alguma coisa. O que é que chama a atenção nesse eletro aí para vocês? Lembra que agora a gente está na avaliação do PR. O que é que mais chama, né, a atenção de vocês? Vamos lá. Vocês acham que é um ritmo sinusal? Beleza, o João já falou. Aí, ó, beleza, distância, PR longo, beleza, PR prolongado, beleza. O pessoal tá afiado, hein? Beleza. Aí, beleza, todo mundo acertou, Tomás acertou também, mas ele já foi pro passo número 10. Se Tomás está mais acelerado e conseguiu chegar no passo número 10, beleza, tá certo, o diagnóstico é esse mesmo. A única coisa, pessoal, que eu quero que vocês não façam é vocês verem uma coisa alterada e pular, tô mais ansioso. A única coisa que eu não quero que vocês façam é olhar uma alteração e querer dar um diagnóstico. Tranquilo, Tomás, eu acho que é isso mesmo. Essa ansiedade, velho, a gente tem também. Isso aí não é coisa só de vocês, não. Quando chega um supra, a gente fica louco para dar o diagnóstico de infarto, às vezes é uma pericardite, enfim. Mas é isso. Eu acho que isso serve para o aprendizado. Quando vocês verem alteração, principalmente quando essas coisas gritantes, assim, nosso olho corre para o passo 10. Mas, assim, você acertou o diagnóstico, é esse mesmo, é o BAV de primeiro. Mas sempre muito cuidado quando achar alterações, principalmente alterações gritantes, né? Porque às vezes é uma armadilha ali para você cair no erro. Então, só lembrando para vocês quem é o intervalo PR, pessoal. Ele começa aqui no começo da onda P, vai até o começo do QRS e ele representa aquele atraso fisiológico, né? Ele representa a despolarização atrial e o atraso fisiológico do nó AV. Então, o que é normal? E aqui, essa é uma aula de reconhecer padrão de normalidade, tá? O que é normal do intervalo PR? É você ter uma duração de 3 quadradinhos ou de 5 quadradinhos. Então, de 0,12 a 0,20 segundos. Varia com a frequência cardíaca, tem uma tabela gigante que não dá para decorar e que na prática a gente não usa. 3 a 5 quadradinhos a gente considera como normal, tá? Então, isso aí fica para vocês. Uma dica prática, 3 a 5 quadradinhos no intervalo PR, 3 a 5 quadradinhos. A grande dica aqui, que às vezes a gente se confunde, é que o intervalo PR ele é avaliado do começo da onda P. Tá? Ele é avaliado do começo da onda P, então não é só do segmentozinho aqui, não. Então o intervalo ele engloba a onda P, tá? E engloba também esse atrasozinho fisiológico do segmento PR. Tá? Então esses 3 a 5 quadradinhos ele engloba a onda P também. E assim, só para vocês visualizarem, né? O que seria um PR normal, de 3 a 5 quadradinhos, o que seria um PR curto, e aqui é um padrão de pré-excitação, foge um pouquinho do escopo da aula, mas é um PR curto, e aqui um PR longo, é o paciente que tenha, do nosso caso, o paciente tem um BAV de primeiro grau, Tomás brilhantemente aí acertou, é isso aí. O passo número 6, pessoal, IRM, 29 anos, relato de síncope. Esse eletro aí é o eletro que assusta, eu acho que Tomás Aliban, isso aí. Brilhou. Esse eletro assusta, né? Esse eletro tá totalmente diferente do que a gente viu, né, pessoal? Aquele padrão fisiológico do estímulo elétrico do coração, de vir pela onda P. Aqui tá tudo errado, aqui tá anárquico, né? Beleza. A gente está no passo número 6. O passo número 6 é o quê? Analisar o QRS. E o QRS, quando eu falo analisar, aí vocês têm que sistematizar. Cheguei no QRS, o que é importante eu ver no QRS? Então, cheguei no QRS, eu quero ver a morfologia, e como eu falei, o QRS é um complexo de ondas, então a morfologia varia muito de derivação para derivação. Eu quero ver a duração geralmente 3 quadradinhos, eu botei aqui 0,06, 0,10, na prática, até 3 quadradinhos está normal, passou disso, alguma coisa tem alterado, beleza? E a amplitude, quando a gente avalia a amplitude, a gente está olhando a milivoltagem, tá certo? A gente olha para cima, a gente olha para a vertical, ela é muito útil para a gente falar de sobrecarga.
Isso aqui é uma aula específica, é uma aula só de sobrecarga, que aí vocês vão aprender a falar de sobrecarga ventricular direita, esquerda, enfim, tá? Mas aí eu falei e eu prometi a vocês que eu ia tentar facilitar um pouquinho o eletro. E eu vou deixar a dica prática. O complexo QRS, de fato, é complexo, tá? A gente, com o tempo e com a experiência, e por isso, como a Carol falou, eu reforcei, eu acho que é muito importante vocês se exporem ao eletrocardiograma. Você pegar um eletro, tô na enfermaria, pega um eletro, olha lá, chama o residente, discute, porque quanto mais eletro você vê, mais você vai ficando com o olho treinado. Quando eu dou aula de eletro, eu brinco, eu falo do jeitão do eletro, o jeitão do eletro. Você olha o eletro, bateu o olho, no jeitão ali você já fala que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa alterada. E o complexo QRS é muito isso, é você ver ali e já ver o jeitão mesmo. Mas como é que eu faço na prática? Eu calculo o eixo de todo paciente, todo eletro? Não calculo. Vocês têm que aprender, faz parte do passo a passo, é fundamental que vocês saibam fazer, mas na prática como é que eu faço? Olha o D1, olha o D2. D1 positivo, predominantemente positivo. D2 predominantemente positivo. O eixo do meu paciente está normal. Não tem discussão. Aí eu vou olhar a progressão da onda R de V1 a V6. Como é que acontece de maneira fisiológica? Baseado em onde os eletrodos estão posicionados, do V1, acho que eu estou em espelho, do V1 a V6, né? A onda R tende a crescer. Então, observa, R é essa primeira deflexão positiva. Observa que ela vem pequenininha e vai aumentando. V1 para V2 aumenta, de V2 para V3 aumenta, de V3 para V4 aumenta, sucessivamente até chegar em V6. E a onda S, que é essa onda negativa, ela vai diminuindo de V1 a V6, e em V6 já não existe onda S. Isso é o normal, isso é o fisiológico, isso é o esperado. Fugiu disso, alguma coisa alterada tem. Esse alterado, pessoal, na prática, às vezes é uma bobagem, às vezes é um eletrodo que foi posicionado errado. Mas essa aula de hoje de reforço é a aula de você reconhecer o que é o padrão de normalidade. Então, dica prática de você olhar o complexo QRS e falar que algo que está normal é olhar D1 e D2, olhar V1 a V6. Você fez isso, você já bate o olho e já fala, tá normal ou não tá. O não tá, aí você vai sentar, vai estudar o capítulo de bloqueio, o capítulo de sobrecarga, e aí você vai chegar no diagnóstico. Mas observe como é importante você falar que não está normal. Não está normal também é um diagnóstico muito importante de se dar. Falar um pouquinho de uma dica prática ainda do complexo QRS, falando só de quando o complexo QRS está alterado, que é acima de 3 quadradinhos. Se está acima de 3 quadradinhos, está alterado. E como é que eu sei? Então, eu até brinquei, eu falei que eu estagiava com o Dr. Roque Aras, do Cristiano Macedo, no ambulatório de miocardiopatia chagas, que tinha muito paciente com BRD. E essa dica a gente usa na vida prática mesmo. Como é que eu sei que meu paciente tem bloqueio de ramo esquerdo ou bloqueio de ramo direito? Eu olho o padrão que eu espero de olhar em V1 é esse, então muita onda S, e esse supra, que não é infarto, e no V6 ele faz esse padrão de torre. E o BRD tem aquele famoso padrão de orelha de coelho. Na prática, como é que você quer fazer? Você está lá no teu internato, está lá no teu ambulatório de cardio, quer brilhar, como é que você faz? Você identificou que o QRS está alterado acima de 3 quadradinhos, você já tem ali uma duração aumentada, a chance de ser bloqueio é grande. Aí você vai olhar para V1 e você vai lembrar de quando você está dirigindo. Tem que dar seta quando dirige, quando vai fazer a conversão à direita à esquerda, você tem que dar seta. Então você está lá dirigindo, você quer ir para a direita, você vai dar a seta para cima, você vai para a direita. Então você olhou V1, deu a seta para a direita, você tem BRD. Então é predominantemente positivo em V1. Beleza, você está lá dirigindo, você quer ir para a esquerda agora. O que é que você faz com a seta do carro? Bota para baixo, você vai virar à esquerda. Beleza? Então você tem aqui um bloqueio de ramo esquerdo, você tem muito S, você tem muita essa parte negativa. Então, olhando o V1, lembrando de como você dirige, para quem dá seta aí, né? Tem gente que não dá, botando para cima ou para baixo, você sabe dizer se seu paciente tem um bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo esquerdo, tá? Uma dica prática, quando vocês forem estudar bloqueio de ramo, eu acho que vale a pena entender, porque o bloqueio de ramo é mais de um jeito, mais do outro, tá? Tem um racional para isso, mas uma dica prática aí para você já chegar amanhã brilhando lá no teu internato, no teu ambulatório de cardio. Então, esse eletro que eu mostrei para vocês, um complexo QRS super largo, super rápido, né? Então, lembra da taquicardia do passo número 2. Então, aqui é uma taquicardia ventricular. Eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês na frente. Passo número 7, IRM, dor no peito, no PS. Esse eletro aqui ele é emblemático. Por quê? Eu quero que vocês falem, eu não vou falar não. Esse eletro é emblemático
IRM não sou eu, graças a Deus, mas o que é que chama a atenção? E aqui eu vou deixar vocês darem um diagnóstico. Quem quiser chegar no passo número 10 pode dar o diagnóstico. O que é que tem nesse eletro aí que chama a atenção? Eu tô esperando, hein? A imagem tá boa, não dá para dar desculpa, hein? O que é que chama a atenção nesse eletro, pessoal? Beleza, Liz, isso aí, Supra de ST. Deixa eu só tentar destravar aqui o celular. Supra de ST. Beleza, pessoal, isso aí, Supra de ST. É isso que eu queria ouvir de vocês, tá? Bora, Zizi. Zizi é nosso. Você não pode, não, viu, Zizi? Zizi é colega do cardio pontológico. Ele é plantonista lá do PS comigo também. Não pode falar, não. Beleza, Supra de ST, é isso que eu queria ouvir de vocês. Então, Supra de ST, tá? D2, D3 e AVF. Teve até post do Zizi recente sobre o Supra de parede inferior, lá no cardio pontológico. Então, beleza, pessoal. Segmento ST. Aqui o cara que nunca viu o eletro na vida, mas que está na faculdade, com certeza ele já ouviu a expressão infarto com supra, ou infarto sem supra, síndrome coronariana aguda sem supra. E o que é que eu estou falando? Esse supra sem supra é do segmento ST. E aqui é onde você começa a entender, né, a importância do eletrocardiograma, e talvez aí o infarto seja algo mais emblemático, porque muda muito a conduta. Quando eu estou no segmento ST, o que é que eu avalio? Então, lembra de sistematizar o passo a passo. Então, do passo 1 ao passo número 10, cada passo você tem uma sistematização. Se no QRS você olhava morfologia, duração, eixo, amplitude, no segmento ST você vai ver basicamente a morfologia e a duração. A morfologia, geralmente, ele é isoelétrico. Quando você olha o PR de antes, ele tem que estar no mesmo nível. Se ele tiver até meio quadradinho para cima ou para baixo é normal, a gente não vai brigar por conta disso, mas passou de um quadradinho para cima, um quadradinho para baixo e alguma coisa alterada já tem. Pode ser infarto? Pode. Pode não ser infarto? Pode. Mas não vai ser a aula de hoje que a gente vai falar disso. Eu quero que vocês falem reconhecer o padrão de normalidade ou não. Tá? E a duração do segmento ST a gente vai avaliar junto com o intervalo QT. Então, observe aqui um ST normal, na mesma linha aqui de base, um infra de ST importante, que pode ser infarto, e um supra de ST importante, que pode ser infarto. Para quem gosta de eletro, a gente tá fazendo uma série lá no Cardio.lógico, no Instagram, que é hashtag ECGFacts. Então, vocês botam isso e vocês vão ver vários. Inclusive, um que a gente fez foi sobre supradesnível. Nem todo supra é infarto, tá, pessoal? Tem uma aula que eu dou sobre supra de ST, que eu falo de pericardite. Eu boto um eletro de pericardite lá e eu peço para darem a conduta. Praticamente todo mundo quer trombolizar o paciente, quando na verdade a gente tem uma pericardite. Então nem todo supra é infarto, só muito cuidado com isso, porque o supra realmente é algo que acelera o coração de vocês e às vezes na ansiedade de chegar no passo número 10, a gente dá um diagnóstico de infarto no paciente que tem uma pericardite, por exemplo, tá? O bloqueio de ramo esquerdo também dá, enfim, várias coisas podem dar o supra. Por isso que aqui o importante não é me falar que o paciente tem infarto, é falar que tem supra de ST, como vocês brilharam aí. Passo número 8, estamos chegando no final. O paciente IRM é admitido com náuseas e confusão, e o eletro é esse aqui. Eletro feio, né? É aquela coisa, você olhou para o eletro, não sabe nem o que tem, mas é um eletro feio. Geralmente, e aí uma dica prática para vocês, esse eletro feio, né, que você não consegue nem dizer o que é, mas é feio, geralmente está associado com alteração hidroeletrolítica. E é justamente isso que a gente vai ter aqui, que eu vou falar para vocês. O passo número 8 é avaliar a onda T. Como é a onda T normal? Então, chegou no passo número 8, o que é que eu preciso ver da onda T? Basicamente, é a morfologia. E como é a morfologia normal? É o ascendente lento e o descendente rápido. Eu vou mostrar para vocês isso, tá? E, em geral, o eixo da T é o mesmo eixo do QRS. Tá falando grego. Em geral, a voltagem da T ela vai ser na mesma direção do QRS. Então, se meu QRS é predominantemente para cima, a minha T vai ser predominantemente para cima. Se ela tiver em outro eixo, ou seja, o QRS para cima e a T para baixo, a gente tem o que a gente fala de T invertida. Pode ser patológico, pode ser normal, tá? Mas geralmente está associado a alterações patológicas essa T invertida. Aqui eu trouxe 3 padrões clássicos de onda T, um de uma hipercalemia. Observa que ela tem essa T hiperaguda aqui, pontiaguda, tá? Fina. Aqui a gente tem uma isquemia, é uma T que ela perde aquele padrão, né, de ascendente lento e descendente rápido. Ela sobe e desce devagar, uma onda T simétrica. Isso aqui é sugestivo de isquemia. E aqui é uma variação da normalidade, mantendo o padrão.
parece que está alterado, mas ela obedece aquele padrão, né? Que ela sobe devagar e desce rápido. Isso aqui é o normal. Beleza, falamos da onda T. Passo número 9, falar do intervalo QT. Esse aqui é o paciente que está na tua enfermaria recebendo milhares de medicações que prolongam o intervalo QT. Você pede um eletrocardiograma aparentemente normal, porque o intervalo QT ele sempre foi muito esquecido. Por quê? Porque para você medir o intervalo QT, você precisa de uma calculadora, geralmente. E aí o pessoal não tem a calculadora acessível e esquece. Aí com o negócio da cloroquina, azitromicina, Covid, ele voltou para a moda. Então, assim, qual a importância do intervalo QT? Ele é a principal medida da repolarização ventricular. Ele está associado a uma série de arritmias com ando alterado, principalmente o QT longo. Diversas medicações prolongam o intervalo QT, inclusive a cloroquina, a azitromicina. Tá? E o importante nele é a gente avaliar a duração. Beleza, a gente tem que corrigir para a frequência cardíaca e a gente precisa de uma calculadora. Como é que a gente mede? Eu não vou encher o saco de vocês, eu vou ensinar porque é meu compromisso aqui com vocês ensinar. Mas assim, como é que a gente faz de maneira teórica, né? A gente tem que medir o intervalo QT, que é do início do QRS até o final da onda T, e medir o intervalo RR. Geralmente é o intervalo RR que antecede o intervalo QT que a gente mediu. E aí a gente faz uma conta do intervalo QT medido sobre a raiz quadrada do RR medido. Observa como é difícil, por isso que ninguém faz. E aí você vai ter o QTC, né, que é o intervalo QT corrigido para a frequência cardíaca. Você sempre tem que corrigir e o valor de normalidade varia se é homem ou se é mulher. Pô, Yuri, a aula estava até boa, mas chegou aqui eu não entendi nada. Cadê a dica prática que você prometeu? Então, beleza. A dica prática é a seguinte, pessoal. Como é que a gente faz? Você está lá no beira-leito, você está vendo um bocado de paciente, não tem tempo de calcular direitinho, tem que dar uma resposta rápida para o preceptor. Como é que você faz? Você pega o intervalo RR, traça essa linha entre dois intervalos RR, pega o pico de uma onda R, o pico de outra onda R, traça, e aqui você vem no meio dele e traça uma outra linha perpendicular. Se a onda T ela acaba antes dessa linha que você traçou, provavelmente você está na frente ao intervalo QT normal. Se ela acaba depois dessa linha que você traçou, provavelmente o intervalo QT longo. Minha dica é, se ficou na dúvida, calcula, mas se realmente está uma coisa gritantemente normal ou gritantemente alterado, aí eu acho que o diagnóstico está praticamente fechado. Aí você tem que rever o prontuário do teu paciente, ver se não tem alguma coisa que você possa tirar, alguma medicação. O passo número 10, pessoal, pô, demorei para chegar no passo número 10, era aqui que eu queria chegar, é aqui onde todo mundo quer chegar, é aqui onde a gente pula etapas para chegar e acaba errando. O passo número 10 tem que ter uma calculadora também. Por quê? Observa que essa calculadora tem o 1, o 2, o 3, chega até o 9. Isso significa que são os 9 passos que a gente vai fazer antes de chegar no número 10. Você faz esses 9 passos e soma. Tá? Aqui não é para ninguém sumir da aula, não. Isso aqui é para você somar os passos que você fez e dizer o resultado. E aqui você vai juntar a história do teu paciente, a clínica, você vai juntar o eletro de base, se você tiver, as alterações que você encontrou, era o PR longo, era o supra que você viu, o infra de PR, é uma dor anginosa, é uma dor que fala mais a folha pericardite, você vai juntar tudo com os achados do eletro e você vai dizer seu resultado, você vai dizer seu diagnóstico. Por isso que é importante, né, no passo número 10, a gente chegar até o 9 aqui, devagarzinho, passo a passo, e aí dizer o resultado. Beleza, pessoal? Agora é rápido, tá? Dicas práticas, como vocês me pediram para falar de arritmias. Eu acho que eu vou falar todas as arritmias principais que vocês têm que saber e falar uma maneira sistemática de vocês sequenciarem a avaliação de um paciente com bradicardia. Então, você que está aí no seu internato, você fez o passo 1, viu que é a letra do teu paciente, fez o passo número 2, você identificou uma bradicardia, uma bradiarritmia. Quando a gente fala de bradiarritmia, o que a gente tem que lembrar é de bloqueios, tá? Bloqueios. Botei até a seleção do Brasil aí no tempo que a gente era bom no vôlei, né? Bloqueando aí. Então, como é que a gente faz a sistematização? Basicamente, olha o P, que vocês já conheceram lá no começo. Foi a lousa lá, conhecer os elementos. Você vai conhecer a onda P, você vai olhar a onda P, você vai olhar o intervalo PR e depois você vai olhar a relação P-QRS. Então, observa que lá no começo, na lousa, né, os elementos que eu trago para vocês são elementos que têm que estar bem consolidados. Quem não consolidou, vale a pena consolidar, porque tudo que a gente vai avaliar daqui para frente, a gente precisa ver esses elementos. Então, os 5 passos para diagnosticar uma bradicardia. Quem está no passo número 2 do eletro, da nossa análise sistemática, já chegou no diagnóstico de uma bradicardia, porque é lá onde você vai ver a frequência cardíaca que eu ensinei vocês a calcular. Uma vez que você identificou que seu paciente está bradicárdico,
você vai procurar a onda P. Uma vez que você achou ou não achou a onda P, você vai procurar um intervalo PR. Achou o intervalo PR, você vai te perguntar, é fixo ou é variável? Uma vez respondendo essa pergunta, você vai procurar se existem ondas P bloqueadas. Então, o que são ondas P bloqueadas? É uma onda P que não tem QRS correspondente. É aquele estímulo que veio pelos feixes internodais e foi bloqueado por algum motivo. E o 5, você procura se é uma dissociação P-QRS. Como é que a gente faz na prática? Observa aqui, um BAV de primeiro que o Tomás falou. A gente tem a onda P com o QRS. A P com o QRS, não existe nenhuma onda P bloqueada. Então, eu tenho o PR aumentado, beleza, eu tenho o PR aumentado, eu já vi isso, 3 a 5 quadradinhos, já fiz o meu diagnóstico, mas eu não tenho P bloqueado. Eu tenho um BAV de primeiro grau. Aqui embaixo, pessoal, observa, eu tenho AP e um PR, AP e um PR que prolonga, um AP e um PR que prolonga mais ainda, e um AP que é bloqueada porque está sem QRS. Então, eu tenho um PR que está aumentando e um AP que está bloqueado, mas ela avisa que vai bloquear, porque ela está aumentando, então ela avisa. Isso aqui significa que eu tenho um BAV de segundo grau, MOPTIS 1, geralmente é um bloqueio benigno, tá? O bloqueio de segundo grau, MOPTIS 2, geralmente já é mais maligno, está associado a mais sintomas, geralmente é um bloqueio mais infliciano, que pode gerar repercussão para o seu paciente. E por que, que ele é tão ruim assim? Porque ele não avisa. Observa que ele, todo aqui tem onda P, o PR fixo, PPR fixo, PPR fixo, e do nada, sem avisar, a onda P é bloqueada. Então, geralmente, o PR é fixo, a P é bloqueada e não avisa, por isso que pode ser mais maligno do que o BAV MOPTIS 1. O BAV 2 para 1 é aquele bloqueio que, assim, você tem uma P que conduz e uma P que bloqueia, uma P que conduz uma P que bloqueia. Então, observa que você não consegue dizer se o PR está aumentando ou não está aumentando. Então, a gente fala que ele está no PR, o PR é fixo e a P é bloqueada, mas avisa, ou é bloqueada e não avisa, eu não sei, porque eu não consigo ver isso. Né? Eu não consigo avaliar se o PR está aumentando ou não. Então, esse BAV 2 para 1 geralmente pode ser benigno, mas pode ser maligno também. Chama o cardiologista para avaliar. Tá? O BAV avançado é quando a gente... Posso, lógico. Fala, Marina. Esse aqui são os principais, tá? O outro slide que eu vou mostrar, que eu mostrei na frente, ele já tem algumas alteraçõezinhas que não é tão comum. Se você aprender os três que eu te mostrei, e aprender o BAVT, está de bom tamanho, tá? O BAV 2 para 1, o BAV avançado, eu coloquei aqui na aula porque vocês, conhecendo os elementos, conhecendo a sistematização, vocês conseguem chegar no diagnóstico. Né? O BAV avançado, você tem várias ondas P bloqueadas, mas você ainda tem P conduzindo. Tá? A P conduzindo significa que essa P conduziu esse QRS. Como é que eu sei isso? Porque o intervalo PR aqui é fixo, então o estímulo é igual ao que está chegando. Tá? E o BAVT é a completa dissociação, né? PQRS, onde o paciente realmente vai estar grave, vai estar precisando de marca-passo, enfim. E agora de taquiarritmias, para não me estender muito, são 5 passos também, tá? Quando a gente fala de taquiarritmias, pessoal, a gente sempre fala muito de QRS estreito ou largo. Eu acho que vale a pena explicar isso para vocês. O racional de o QRS ser estreito ou largo é o seguinte: todo estímulo que nasce aqui em cima do feixe de His, em cima do NOAV, ele vai descer para o ventrículo pelo sistema elétrico do coração. Aquele sistema elétrico lá do começo da aula, totalmente especializado, ele vai descer por aqui. Isso significa, né, que a despolarização ventricular vai ser rápida. Então, a duração do meu QRS vai ser rápida. O meu QRS vai ser menor que 3 quadradinhos. Então, tudo que acontece aqui em cima, toda arritmia aqui em cima, vai ter QRS estreito. E toda arritmia que nasceu no ventrículo, ou seja, ele bypassou esse sistema de condução elétrica do coração habitual e nasceu no ventrículo, geralmente, 80% das vezes, eu vou ter uma taquicardia ventricular. Então, quando a gente fala de taquicardia de QRS estreito, taquicardia de QRS largo, basicamente a gente usa aquele ponto de corte de 3 quadradinhos, acima a gente está frente a uma taquicardia de QRS largo, e 80% das vezes que eu estou frente a um paciente com taquicardia de QRS largo, eu estou frente a uma taquicardia de origem ventricular, geralmente maligna, tá? Geralmente do mal. Diferente das taquissupras. E esse supra vem da onde? De onde é que nasceu esse nome taquissupra? É porque é uma taquicardia que é supra, no AV, supra-rissiana. Então, por isso que a gente apelida as taquicardias de QRS estreito de taquissupras, né? Isso aqui é um modo carinhoso de falar, né? O feixe de His é o marco anatômico, a gente fala que é supra-His ou não.
E é um jeito carinhoso porque taquissúpria, na verdade, é uma série de ataque arritmias, tudo que acontece acima do feixe de His é taquissúpria, tá? Então, fibrilação, flutter, taque sinusal é taquissúpria, por definição, taque atrial, TAV, TRN. Então, é uma aula à parte, tá? Mas fica um conceito para vocês que eu achei importante para essa aula. Enquanto as taquicardias de QRS largo, 80% é de origem ventricular, mas 20% pode ser um paciente que tem taquissupra, ou seja, o estímulo nasceu lá em cima do feixe de His, mas o QRS dele de base já é alterado. É o paciente lá do meu ambulatório, com o Dr. Cristiano e o Dr. Roque, que tem doença de Chagas. E aí ele tem um bloqueio de ramo direito, e é quando ele faz uma taquicardia de FA, por exemplo, um FA, ele vai ter um QRS largo, mas não é uma TV, é o próprio QRS dele que já é largo de base. Até tem um post desse. Boa, José Vitor, ele tem uma aula que detalha bem o ambulatório da Lacova. É isso aí, Juliana. Aí é divisão de base. O Zizi, ele tem uma aula no nosso canal do YouTube que, pô, detalha super bem isso aí. Tinha que ser ele para dar essa aula, então a gente deixou na mão dele para detalhar essa parte de taquiarritmia. Ainda bem que ele está aqui na aula, que aí no final vocês apertam ele. Então, pessoal, quando a gente fala de taquicardia, a gente vai para os 5 passos de diagnóstico e aí a sequência é você que está aí no passo número 2 daquela lousa. Se você falou que seu paciente tem taquicardia, você vai no passo a passo, procura se tem onda P, procura se tem onda F, procura se o QRS é estreito ou largo, e hoje agora você já entende o motivo de ser estreito ou largo, e por fim, se o ritmo é regular ou irregular. Então, com 5 perguntas, você vai chegar nas taquicardias mais prevalentes, entendendo por que existe taquicardia de QRS estreito ou largo. Eu não vou perder mais muito tempo aqui, a gente está chegando acho que perto de 1 hora de aula, mas aqui eu trouxe para vocês um eletro de fibrilação atrial, onde a gente seguindo a sequência diagnóstica, a gente tem uma taquicardia que não tem onda P, que não tem onda F, que tem um QRS estreito e um RR irregular. Isso aqui é o protótipo da fibrilação atrial. Às vezes a frequência está tão alta que é difícil ver essa irregularidade, mas aí a dica é, pega um papel, bota em cima do traçado, e aí você traça um risquinho em cada ponto do QRS e vai rodando o teu papel para ver se você vai coincidir o que você marcou com os próximos QRS, e aí você vai ver se está regular ou irregular. Esse elétrico que eu mostrei para vocês, né, que muita gente lá, esse aí foi um dos primeiros elétricos que eu mostrei, acho que foi o segundo. E eu perguntei, né, se tinha taquicardia ou não. E eu falei, eu não quero que vocês falem que é um flutter, que é FA, eu quero que vocês falem que está taquicárdico. Mas agora, nos 5 passos para dar o diagnóstico, você já identificou a taquicardia, já fez os 10 passos, você vai fazer os 5 passos de diagnóstico e você vai ver que a gente está frente a uma taquicardia, que não tem onda P, mas tem onda F, que é esse serrilhadozinho aqui, tá? Com QRS estreito e um ritmo RR regular. É bem regularzinho, geralmente é uma frequência cardíaca de 150. Se pegou uma taquicardia, QRS estreito, frequência de 150 batimentos por minuto, até que se prove o contrário, é um flutter atrial. Tá? Aqui eu trouxe uma taquicardia, pô, essa é boa, essa acho que eu quero interagir com vocês. Vamos lá. Esse ritmo é sinusal ou não é? Sim ou não? Só isso que eu quero saber. Tem uma taquicardia, né? É sinusal ou não? Beleza, a Rafaela já respondeu. Beleza, lembra do que eu falei, né? O estímulo elétrico vem cá de cima. Se ele vem cá de cima, as derivações que estão aqui, que vem o coração de baixo, tem que ver onda P positiva. Então, apesar de, isso aí, galera, apesar de eu ter um ritmo atrial, porque tem onda P, a minha P não é sinusal. Então, eu tenho uma taquicardia que tem uma P que não é sinusal, eu não tenho onda F, meu QRS é estreito e o RR é regular. Isso é uma taquicardia atrial unifocal. Isso é diagnóstico para cardiologista, mas vocês já estão prontos para dar. Vocês já falaram que a P não é sinusal, vocês já me falaram que o paciente tem taquicardia, vocês já podem dar esse diagnóstico, tá? A gente fala que é unifocal porque toda a outra P tem a mesma morfologia, na mesma derivação. Por exemplo, aqui a gente tem uma taquicardia atrial que é multifocal. Por quê? Quando eu olho a mesma derivação, eu tenho várias morfologias de onda P. Então aqui eu tenho uma taquicardia com P de várias morfologias, e quando eu falo várias morfologias, lembra, tem que olhar a mesma derivação, tá? É normal que de uma derivação para outra a morfologia mude. Mas numa mesma derivação, geralmente em D2 longo, eu tenho várias morfologias. Eu não tenho F, meu QRS é estreito, meu RE é regular, pode ser até irregular, acho que aqui está até irregular. É normal, é um ataque cardíaco atrial multifocal. Por fim, não menos importante, mas que já chama a atenção, já salta os olhos de vocês, a gente tem um ataque cardíaco que não tem P, pelo menos facilmente visível, e se estiver, está dissociado do QRS. Não tem onda F, eu tenho um QRS largo, então eu tenho um ataque cardíaco até 80% das vezes de chance de ser um ataque cardíaco ventricular,
eu tenho o RR regular. Aqui eu tenho uma taquicardia ventricular monomórfica. Então, voltando para a figura que eu gostei, que eu achei fofo, que eu queria trazer para vocês, né, da alfabetização aqui do garotinho, vocês aprenderam, pessoal, a importância, né, de conhecer os elementos, e aqui são apenas 6 elementos que são fundamentais para você conhecer. Uma vez que você conhece o elemento, você sabe ler o eletro, e uma vez que você conhece o elemento, que você sabe ler, e que você junta seus dados clínicos na calculadora lá que eu falei, que eu botei some, você consegue interpretar seus achados, tá? Então, a partir de hoje, né, quando vocês forem ver o eletrocardiograma, vocês não vão mais ver apenas um traçado, vocês já vão ver o diagnóstico, né, sistematizando a sua avaliação, vocês já vão conseguir dar vários diagnósticos que eu apresentei para vocês, beleza? Então é isso. Novamente, o convite aí para o nosso evento, é o grande evento aí do Cardio Pontológico, então dá essa força para a gente continuar crescendo, tá? E o Instagram aí para vocês seguirem, o canal do YouTube, o Telegram, participem de tudo e muito obrigado, pessoal. Acho que vamos lá, se quiser discutir alguma coisa, vamos lá.